Bem, nós temos procurado trazer uma visão ampliada do evangelismo pessoal e do cuidado dos novos. Nós temos falado sobre 5 propósitos de Deus para a igreja. Essa é a 4ª mensagem. E, resumidamente, para a gente entrar onde queremos entrar hoje, nós estamos vendo que toda vontade, plano e propósito de Deus convergem para uma única pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, é quando ele veio, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso foi realizado através da sua obra redentora na cruz do Calvário. Deus revelou na sua palavra a sua vontade, o seu plano, os seus propósitos para a igreja. Efésios 1:11 diz, em Cristo fomos também feitos herança de quem? De Deus. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus nos predestinou com um propósito. Ele predestinou a sua igreja com propósitos bem definidos. E é importante que nós entendamos isso. E Cristo é o centro, é para onde Deus faz convergir todas as coisas. E porque a igreja é o corpo de Cristo, então tudo que acontece nos planos de Deus em relação a Jesus afetam a vida da igreja. Então, todos os planos de Deus para Cristo são também para a igreja. Então, não há como desvincular Cristo da igreja. É por isso que temos dito que não há como ser igreja sem estar com a igreja. Igreja é o corpo, e corpo não anda, os membros não andam por aí passeando e se unem ao corpo quando querem. Não existe isso, o corpo é corpo o tempo todo. Então, por estar ligado a Cristo por meio de uma aliança de sangue, a igreja está diretamente envolvida em toda a vontade, plano e propósito de Deus para Jesus Cristo. Dentro desse contexto, nós estamos examinando 5 propósitos de Deus para a igreja. O primeiro é sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. O segundo é sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. O terceiro é expressarmos a vida de Cristo por meio da unidade do corpo, que é a igreja. O seu corpo que é a igreja. O quarto é expressarmos o amor de Cristo através do seu corpo, que é também a igreja. E o quinto é tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo, a igreja. Nos 4 primeiros propósitos, antes disso, é importante dizer que a igreja é chamada de corpo de Cristo porque Cristo subiu aos céus, mas ele está na terra através da sua igreja. É esse o plano, é esse o propósito. Então, quando ele nos deu do seu Espírito, ele nos deu do seu Espírito para que através do seu Espírito a igreja fosse aquilo que ele foi quando esteve aqui como homem, totalmente controlado pelo Espírito de Deus, ao qual ele se submeteu inteiramente. Então, nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é no ser. Sermos e vivermos para o louvor
da glória de Deus é o número 1. Número 2, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, expressarmos a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. E, em quarto lugar, expressarmos o amor de Cristo através do seu corpo, a igreja. Sermos e vivermos os propósitos de Deus para o corpo de Cristo vai despertar nas pessoas o interesse delas por Jesus Cristo. É preciso que a igreja manifeste a vida de Jesus para que as pessoas tenham desejo de conhecer a Jesus. Uma coisa que me impressiona e tem me impressionado é o fato de que o livro de Atos diz que a igreja contava com a simpatia de todo o povo e que, enquanto isso, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. À medida em que a igreja irradia e manifesta Cristo, Deus tem liberdade de acrescentar à igreja os que devem ser salvos. Então, sermos e vivermos o propósito de Deus para Cristo vai despertar nas pessoas o desejo e o interesse por Jesus Cristo. Ao verem Jesus na igreja, as pessoas vão querer saber mais sobre ele. Por isso, o quinto propósito é tornar Cristo conhecido ao mundo através da igreja. Vamos agora para João 8:12. Diz assim esse verso: de novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então Jesus aqui afirmou acerca de si mesmo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas Jesus afirmou duas coisas acerca de quem o segue. Quem me segue não andará em trevas, ou melhor, não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É o caso de perguntarmos quem é a luz da vida? É Jesus. Então ele diz: quem me segue não vai andar nas trevas. Por quê? Porque ele vai ter a luz da vida. Ou seja, não andamos em trevas porque temos a luz da vida. E a luz da vida é Jesus. Então, o que significa trevas? Trevas significa ignorância, significa falta de conhecimento, significa a prática de obras que caracterizam as trevas. Trevas também caracterizam a carne, caracterizam as obras do diabo. Tudo isso é treva, né? Por isso que a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se andarmos na luz, aliás, eu não vou falar de cor porque vocês não têm ideia do que é estar aqui em cima, não, tá? Ninguém tem, não. A gente pensa que vai fazer uma coisa e não consegue fazer. Mas, 1 de João, capítulo 1, versículo 5. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é essa: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que caracteriza andar na luz é a nossa comunhão uns com os outros. É o nosso relacionamento uns com os outros. E isso não é uma coisa fácil. Mas nós fomos chamados para termos comunhão uns com os outros. E quanto mais próximos estamos uns dos outros, mais difícil é conviver uns com os outros. Mas nós temos graça, nós temos poder do Espírito para fazer isso. E a menos que vivamos nele, por ele e para ele, não tem como agir diferente. Muito bem, vamos lá. Então, Jesus afirmou duas coisas. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E eu repito, a luz da vida é Ele em nós. Esse é o mistério de Deus, Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses 1, 26, 27 ou 28, por ali. Precisamos então perguntar a nós mesmos, porque Jesus diz, quem me segue não andará nas trevas. Então, precisamos perguntar, eu sigo a Jesus? Você segue Jesus? Você é um seguidor de Jesus? O que significa ser um seguidor de Jesus? É Jesus andando na frente e eu colocando o meu pé exatamente onde Ele colocou o dele. Qual o significado disso? É que eu sigo Jesus. Eu ando como Ele anda, eu falo como Ele fala, eu ajo como Ele age. É impossível fazer isso senão pelo Espírito de Deus. Mas o que eu e você temos que fazer é nos entregar, é nos render. Olha, não posso, mas eu quero. E aí você vai ver Ele em você, e você não vai dizer que é você. Muitas vezes você vai tentar, e Ele vai deixar você quebrar a cara, como eu já quebrei muitas vezes, para que a gente aprenda que eu não posso, que eu não consigo, mas nele eu posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se você segue Jesus, você não tem por que andar nas trevas, né? Foi por isso que Jesus afirmou também acerca dos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Por quê? Ele disse isso acerca dos seus discípulos. Porque esse é o propósito dele para a igreja. Foi para isso que ele instituiu a igreja, para que ela seja a luz e reflita a luz dele. Não é a minha luz, a sua luz, é a luz de Jesus. Ele quer se manifestar através do seu corpo. Vocês são a luz do mundo, ele disse. Se você segue Jesus, você não anda nas trevas. Se você segue Jesus, você tem a luz da vida. Por isso Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Este é o propósito de Deus para mim e para você. Que eu e você sejamos luz. Luz aonde? No mundo de trevas. E a luz aparece. E ela tem que manifestar-se no mundo de trevas. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, sermos a luz do mundo. Se somos a luz do mundo, é impossível esconder essa luz. Por isso ele disse, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Imagine uma
cidade construída no alto de um monte. De todos os lugares onde você olhar, você vai ver a cidade lá em cima. Ela está lá, não tem como esconder algo que está no cume de um monte. Jesus disse que é impossível esconder uma cidade situada no alto de um monte. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Isso é impossível. E o que ele está querendo dizer com isso é que a nossa luz não pode ser escondida. Qual é a nossa luz? É Jesus. E se Ele está em nós, eu não posso esconder Jesus. Por quê? Porque forçosamente todos devem ver essa luz. Por isso ele afirmou, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E nós fomos feitos e chamados de luz para que todos vejam. Por isso Jesus também continuou dizendo que o que não deve ser feito. Depois de dizer, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, ele diz, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. A figura aqui é a figura da luz que existia naquela ocasião, e era a luz de lamparina. A lamparina era um vaso pequeno de barro, nós vimos lá em Israel, menor do que uma palma de uma mão, né? É assim, é uma coisinha desse tamanho aqui, dessa parte aqui, ó. É menor ainda do que isso. E coloca-se azeite ali dentro, tem um pavio, e era assim que eram as lamparinas, não é? Por isso que na parábola das 10 virgens fala-se do azeite. E fala daquelas que não levaram provisão de azeite suficiente, porque o azeite vai se consumindo até acabar. Então tem que colocar mais azeite para que a lamparina continue acesa, não é? Muito bem. Então, é inconcebível que alguém acenda uma lamparina ou que você acenda uma luz e coloque ela debaixo da cama. Se você colocar ela debaixo da cama, o máximo que você vai iluminar é debaixo da cama, mas não vai iluminar ninguém que esteja acima da cama. Se você colocar ela debaixo de um cesto, então ninguém vai ver. Ninguém vai perceber que existe luz ali. A luz não foi feita para se esconder. Ou seja, o Cristo que eu e você temos não pode ser escondido. Não pode ser ocultado. A luz que Ele é. Ele é a luz da vida. Ele não tem luz, Ele é a luz da vida. Tudo começou com Ele, é Ele que dá a vida a todos. João diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Está em João capítulo 1, se não me engano, versículo 4. Pois bem, então não é coerente colocar luz num lugar escondido. Onde ela deve ser colocada? Num lugar alto, para que ela possa iluminar todo o ambiente onde ela é colocada. Se é um quarto, tem que ficar no alto para iluminar o quarto todo. Quanto mais baixa for a luz, menor será a iluminação. Então, qual é esse lugar? Um lugar que todos possam ver.
Foi para isso que Jesus veio, para comunicar-nos a sua luz. Por isso ele afirmou aos que o seguem: vocês são a luz do mundo. Jesus não nos deu a sua luz, a sua vida, para que nós a escondêssemos, mas para que a comunicássemos a um mundo em trevas. Então, a luz de Jesus precisa ser vista por todos que passam, ou ainda diante de todos com os quais nos depararmos, ou que venham estar conosco de alguma forma. É por isso que Jesus disse ainda: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Diante dos outros. Não é aquela coisa do hipócrita que na frente dos outros é uma coisa e em casa é outra coisa. Assim como você é na sua casa, onde ninguém está vendo, assim como você é com seu cônjuge, assim como você é com seus filhos, assim como você é com seus pais, é assim que você deve ser lá fora. Porque se você não for assim em casa, você não vai ser lá fora. Você pode até aparentar ser algo que você não é. Aliás, eu e você não somos coisa nenhuma, sabe? Mas Jesus quer aparecer em nós. Por incrível que pareça, é algo que transcende ao nosso entendimento. E eu não tenho nenhuma dúvida que Deus permite que eu e você saibamos quão pecadores eu e você somos, quão indignos eu e você somos, quão incapazes eu e você somos para viver o que Ele mandou que eu e você vivêssemos. Por quê? Para que a glória seja só dele. Quem vai aparecer é Ele, e você vai saber que não é você. Então é importante que nós saibamos que não somos nós, nunca será em tempo algum. E todo mundo que pensa que é Ele, Deus vai permitir que ele caia. Não estou dizendo que caia no pecado, mas você vai se deparar com você mesmo imediatamente. Ele vai criar uma situação para você ver quem você é. Ele faz isso constantemente comigo. E sempre depois de pregar aqui para vocês, eu sou levado a ver quem eu sou. Sempre, sempre, sempre. E é preciso que eu esteja consciente de quem eu sou. Para que eu nunca pense que eu sou aquilo que na realidade Ele é. Então, precisamos entender essas coisas. Para que não estejamos esperando melhorar. Você não vai melhorar nunca. Por isso que temos todos que morrer. Um dia vai morrer, essa carne tem que ser destruída, essa natureza não dá conta de viver os propósitos de Deus, é só o Espírito de Deus. E Ele atua em mim e em você, mas é preciso que nós entendamos que é Ele e que queiramos Ele dominando a nossa vida. Para isso eu preciso reconhecer, não posso, não dou conta, não consigo, mas eu quero, porque o Senhor disse que é isso que o Senhor quer que eu faça. Agora Ele quer que eu faça na dependência dEle. Assim brilhe também a luz de vocês. Qual é a luz de vocês? É a de Jesus, não sou eu, é Ele, diante dos outros. Então, se você segue Jesus como seu discípulo, você é a luz do mundo. Se você segue Jesus como seu discípulo, o que é que você tem? A luz da vida. E quem é a luz da vida? É Jesus. Jesus quer que todos o vejam em você, em mim.
através da sua igreja. Como Jesus pode ser visto através de nós? Jesus mesmo responde a essa pergunta quando afirma ainda: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem. Se você é a luz do mundo, porque tem a luz da vida que é Jesus, o que você deve permitir? Que a luz de Jesus que é em você brilhe diante dos outros. Como? Praticando boas obras. Quando falo de boas obras, não estou falando de dar esmola não, gente. Como muita gente pensa que boas obras é isso. Pode ser isso também, mas não necessariamente. Efésios 5, a partir do verso 1 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Depois ele diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, ou seja, palavrão. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. E aqui está incluído também as murmurações, né, as reclamações. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Agora prestem atenção, portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, eu preciso tratar de descobrir o que agrada a Deus. Como é que eu descubro isso? Lendo a palavra e fazendo isso sempre. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então, qual é o propósito de deixarmos a luz de Jesus brilhar em nós? É a glória de Deus. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem você e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Jesus disse: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. João 5:15-8. E fruto aí, no caso, é a luz dele brilhando em nós. O fruto, a figura lá é da videira. Então, a videira manifesta, os ramos manifestam o fruto da videira. Assim como nós devemos manifestar a luz de Jesus que está em nós. Então, conclusão.
5 propósitos de Deus para a igreja. E nós já vimos que o 5º é tornar Cristo conhecido ao mundo através da igreja. Nos 4 primeiros propósitos, a ênfase é em ser. Mas não é ser em nós, é sermos nele. Sermos e vivermos para o louvor da glória de Deus. Não é isso que Jesus ensinou? Para que o Pai seja glorificado? Segundo, sermos santos e irrepreensíveis diante dele, aperfeiçoados na sua palavra. Terceiro, a expressarmos a vida de Cristo por meio da unidade do seu corpo, a igreja. Expressarmos o amor de Cristo através do seu corpo. Sermos e vivermos os propósitos de Deus para a igreja despertará nas pessoas o interesse por Jesus. Não tem como eles sentirem o desejo de vir para a igreja se eles não veem Jesus na igreja. Essa é a importância também pela qual é muito importante a maneira como as pessoas são recebidas aqui na entrada do templo. Não podem ser recebidas de qualquer maneira. Elas têm que ser muito bem recebidas. As pessoas que participaram do treinamento aqui viram como não se deve receber as pessoas. Será que nós estamos manifestando a luz da vida onde nós estamos? No nosso trabalho, na igreja, aqui mesmo, na entrada, ou na maneira como nos conduzimos uns com os outros, como tratamos uns aos outros? Então, sermos e vivermos o propósito de Deus para a igreja despertará nas pessoas o interesse por Cristo. Ao verem Jesus em nós, elas terão o interesse de saber mais sobre Jesus. Por isso, o quinto propósito de Deus para a igreja é tornar Cristo conhecido ao mundo através do seu corpo. Feche os seus olhos e ore, por favor. Todos orando como Deus levar você a orar agora. Diga para Ele o que você quer ser. Reconheça que você não é o que você muitas vezes pode até pensar que é. Eu e você não somos coisas boas em nós mesmos. A palavra de Deus diz que Jesus conhecia o que era o homem e não confiava no homem como ser humano. Não se confiava a eles. Eu não confio em mim e você não deve confiar em você. Por isso você precisa buscar Deus continuamente.